sejam bem-vindos ao Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2014. Cozinha Profissional TV ao vivo aqui pelos estúdios da UTV São Paulo. Como toda segunda-feira você está acostumado a conferir aqui informações direcionadas para você que trabalha no setor de food service, independentemente do nicho, né? Se é um restaurante, se é um bar, uma pizzaria, todos esses negócios que fazem esse setor andar e fazem também desse setor tão promissor, né? Antes da gente entrar aqui, de eu passar para a Juliana para ela passar nossas redes sociais, vou mostrar a edição do prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque, a 4ª edição. Eu já venho falando bastante sobre essa edição aqui, não vou me estender muito, mas é a edição, né, como é o 4º ano do prêmio, essa aqui também é a 4ª edição especial do prêmio, que tem aqui para vocês toda a parte todos os vencedores nas principais categorias. A gente sempre frisa que a gente pergunta qual que é a marca mais lembrada em cada categoria. Então você vai aqui, ó, por exemplo, tem aqui molhos prontos, molho para salada, aí tem também a parte de equipamentos, utensílios, aqui facas, e tem esse desenvolver dessa matéria aqui, que nesse ano a gente optou por falar mais sobre os números, porque a gente teve uma pesquisa muito mais focada em números. Tem dados interessantes como onde a marca foi mais votada, em que região do Brasil a marca foi mais votada. Isso a gente vai elaborando ano a ano, né? Ano após ano a gente vai mudando essa pesquisa exatamente para ter conteúdo diferencial para essa edição aqui. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a nossa edição que a gente está finalizando já, que é o anuário da revista Cozinha Profissional, o primeiro anuário, a nossa iniciativa aí de mercado, para estudar os bastidores do food service. A gente não vai falar nessa edição, que também é especial, né, que vai sair logo mais, sobre dados de mercado como frequência de clientes. O máximo que a gente chega nessa pesquisa que vocês vão ver é ticket médio, mas a gente fala bastante sobre o interior do setor. Então, quantas pessoas trabalham, qual que é o tamanho do salão, dos restaurantes. Uma pesquisa de mercado bem ampla, com muito assunto interessante para vocês conferirem ali. Além disso, a gente vai ter matérias, quer dizer, essas são as matérias, aliás, a gente vai ter também a nossa listagem, como é um anuário, né? Vai ter a listagem que vai mostrar diversas categorias de produtos, serviços, para você ter aí às mãos o guia, para você que quer, de repente, fazer uma pesquisa de mercado, para você que está iniciando o seu estabelecimento e quer ali achar os melhores fornecedores, vai ter tudo lá, telefone, site dessas empresas, enfim, algumas vão sair com descritivos, com um destaquezinho ali. Bem interessante esse trabalho e vai acrescentar bastante para o setor essa pesquisa, né? Qualquer informação adicional que vocês quiserem, entrar em contato conosco no redacal@cozinhaprofissional.com.br ou pelo nosso site cozinhaprofissional.com.br. Tem o link ali do Fale Conosco. Quero saber mais, como é que é essa pesquisa, como é que ela foi feita, quais são os resultados. Vai ter na revista, mas também ali a gente disponibiliza nosso espaço para vocês entrarem em contato. Finalizando aqui os recados, passar para a Juliana. Juliana, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou deixar as nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que eu fico logada aqui no chat da UTV. Também tem todos esses meios, o Twitter, o e-mail da UTV, aqui o chat. Então você pode entrar em contato com a gente, mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui. Perfeito, Juliana. Apareceu ali na tela quando a Juliana estava falando todos os contatos. Fiquem à vontade para participar, a gente até gosta dessa participação de vocês aí. Bom, sem enrolar mais aqui, apresentar o nosso convidado, que é o Rafael Pisante. Ele é barman do Moza Bar, ele presta uma consultoria, na verdade, para esse bar, que foi o bar eleito como o bar revelação na Veja São Paulo, na edição mais recente da revista, né? Além disso, tem também a premiação dele como barman, segundo lugar, né, Rafael? Segundo lugar como barman do ano. É um trabalho bem interessante, a gente vai falar aqui sobre o trabalho que ele fez nesse bar, sobre a carreira dele, sobre esse trabalho de consultoria. Mas antes, Rafael, eu queria começar aqui abrindo espaço para você se apresentar, para o pessoal falar sobre a sua carreira, as suas experiências, como é que você entrou nesse setor, o interesse pelo trabalho com bebidas. Bom, boa tarde, Juliana. Boa tarde, Thiago. Obrigado pelo convite, né? Bom, eu trabalho com bar tem 12 anos. Fiz faculdade de hotelaria, na verdade, e para a faculdade eu precisava cumprir um estágio e acabei caindo numa cantina italiana no Bexiga e só tinha vaga no bar e eu acabei começando, gostando da profissão e
Até hoje foi. E fui trabalhar no Rio de Janeiro recentemente, trabalhei no Copacabana Palace. Fiquei 5 anos no Rio como chefe de bar do hotel. E depois voltei para São Paulo, faz um ano, e onde eu pude voltar pro mercado e atender o Motos, o Grupo Egeu. E aí comecei no meio do ano passado, a premiação da Veja, né? Então, resumidamente. Você aprendeu bastante, a gente até tem, hoje a gente tem a associação de bartenders, tudo, mas você aprendeu bastante na prática também, essa profissão, até a parte de desenvolver drinks, não só a parte de elaborar, né? Que é muito do seu trabalho. Você aprendeu na prática isso, errando bastante, experimentando bastante, como é que foi o seu aprendizado? O aprendizado é sempre, eu falo que ainda no Brasil a gente ainda não tem uma qualificação tão, está melhorando muito, mas ainda não tem uma qualificação que faça tão preparatória assim. Então o dia a dia ainda é a melhor escola. Conhecendo mais bebidas, errando, obviamente. Então provavelmente muita caipirinha ruim já foi servida por aí até você conseguir entender melhor o produto, entender melhor a mixologia, né? Então, a melhor escola, eu falo que foi dia a dia e viajar, né? Viajar para fora, isso sem dúvida melhora muito o conhecimento, até porque lá fora eles têm uma, eu digo, lá fora, Estados Unidos e Europa, tem uma cultura de bar muito forte, né? Ainda mais forte que a nossa. Então, quando você viaja, você consegue trazer coisas de fora que são muito válidas para o mercado nacional. O que você estudou lá fora? Você chegou a fazer alguma viagem exatamente para estudar esse desenvolvimento de drinks? Para estudar especificamente, não, nunca morei fora, até sinto falta, acho que quem puder, principalmente para a vida, mas para bar isso é importante, você ter essa experiência do mercado internacional. As minhas viagens sempre foram a partir de campeonatos, então eu fui 4 ou 5 vezes para fora, e nesses campeonatos, em pouco tempo, você consegue já trazer uma bagagem muito grande. Então, em questão de semanas, você consegue ver o que as pessoas fazem lá fora, as tendências que vêm de fora. Campeonato é muito tendência, né? Então, você vê o que os caras trazem. Então, se em uma semana eu trago muita bagagem, se você mora fora, tenho grandes amigos que moraram muito tempo em Londres, que hoje é a capital, talvez, assim, a meca da coquetelaria. Quem mora também nos Estados Unidos ou em outras partes, Itália, França, consegue vir com uma cultura de bar muito sólida, coisa que a gente ainda não tem. Então, consegue passar isso mais facilmente para os consumidores. Mas, de certa forma, o concurso ele te concentra diversas informações, né? É uma experiência diferente de você morar. Você não tem a noção, por exemplo, do serviço que é feito em torno da bebida, mas você tem uma noção de receitas, assim, de ingredientes, acredito, muito maior do que morando no lugar, né? Sim. Que você não vê o serviço. No campeonato você acaba vendo, porque depois do campeonato você sempre vai para outros bares, os bares de alguns competidores, ou fazer uma rota pelos bares, você acaba vendo o que eles fazem. Mas do próprio campeonato, os jurados internacionais, eles falam que eles te avaliam, eles estão ali na verdade te avaliando como se você estivesse no seu bar. Então você tem que exercer o seu serviço. E quando você vê as outras pessoas se apresentando, você vê literalmente como é que eles atendem um balcão de bar. Porque nada mais é do que um atendimento. O cliente é sempre, o que eles pregam lá fora, que o cliente é o seu maior juiz, né? O seu maior jurado. Então o cara sentou na sua frente, ele está te avaliando a todo momento. E o jurado nada mais é do que um cliente. Então você tem a possibilidade de ver outros competidores, como eles agem. Claro que no campeonato eles estão muito mais preparados, muito mais... o mise-en-scène ali é muito maior. Mas você consegue ver na essência como é que os caras atendem. Então isso é legal. E depois, quando você vai fazer uma rota, um tour pela cidade, você vê também isso aí. Você fala do mise-en-scène, mas também tem a questão do flair, né? Eu acho que isso em campeonato chama muita atenção. O campeonato de bebida é impressionante como isso chama atenção. Apesar de ser uma coisa que aqui no Brasil tem um barman ou outro que é bem especialista nisso, mas talvez seja uma questão, não sei, vou até pedir a sua opinião, do público. Você acha que o público brasileiro tem esse perfil de realmente apreciar o barman fazendo? Isso faz a diferença na hora de degustar a bebida? Faz a diferença. Até esse é um tema bem polêmico, na verdade, que você tocou, porque
existe no Brasil uma certa rixa, até muito idiota, na verdade, com perdão da palavra, mas bem sem fundamento, que algumas pessoas se denominam flair bartenders e outras pessoas se denominam bartenders clássicos. Na verdade, somos todos bartenders, é uma categoria única, só que cada um segue uma especialidade. O flair bartender, eu acho muito legal quem faz. Eu não faço porque eu não tenho coordenação alguma para fazer. E requer muita prática. E eu preferi focar minha carreira em outro segmento, coquetelaria clássica. Tem bares que casam um flair mais, onde tem um espaço maior do bar, onde a pessoa consegue jogar a garrafa, consegue fazer uma brincadeira com diversos segmentos. Pensar, o cara quer fazer coisa com fogo, o que ele quiser, é um show. O flair para mim é um grande show e admiro quem faz. Então eu acho que assim, o importante é você conseguir casar técnicas do flair e técnicas da coquetelaria clássica. Se você tem essas duas ferramentas, você é bem completo, você é uma pessoa que consegue desenvolver um show atrás do balcão muito mais legal. O flair em campeonatos, por exemplo, nos que eu participo, ele não conta ponto. Eu posso jogar 1000 garrafas pro alto que não vai contar nada para mim. Mas o que eles vão avaliar? E na verdade, assim, até só fazer uma observação, o flair não é só jogar a garrafa pro alto. Tá? Assim, tem muitas técnicas de corte de garrafa, de dose, de servir a dose, né? O free pouring, você tem uma gama de técnicas. Mas nesses campeonatos clássicos não contam. Nos campeonatos de flair, obviamente sim. Mas lá fora, o que eles usam muito de técnica de flair, realmente assim, são as pegadas de garrafa, são os cortes da dose, é a tua postura. O flair te dá uma postura muito boa também. Então agrega, os dois segmentos agregam valor um ao outro. Então é um ponto que eu falei que é um ponto polêmico, porque tem muita gente que se divide nessa batalha aí, que ficam, fulano, eu sou bartender, eu sou flair bartender, e na verdade eu acho que é uma... Talvez o grande desafio do flair seja você fazer o flair e conseguir seguir a receita, né? A risca ali, a receita como ela deve ser. Porque às vezes fazer o malabarismo como você disse, é uma habilidade à parte ali, mas você precisa ter, no meio de tudo isso, a noção de que a bebida precisa ter um padrão, né? Mudando um pouco de assunto agora, Rafael, você também trabalha com mixologia. Isso é um termo que surgiu, não surgiu, mas sempre existiu, mas tem sido falado muito nos últimos anos, que é um trabalho diferente do trabalho do barman. Está ligado, mas é diferente. Como é que foi o seu interesse pela mixologia? O que você encontrou nesse trabalho, né? Que é mais desenvolvimento de drink? Você abriu mais a cabeça, você conseguiu pensar em mais drinks diferentes, ingredientes. Como é que foi a sua entrada também para esse trabalho? Eu acho que é uma coisa natural. Assim, vai passando, com o tempo, obviamente você vai conhecendo mais produtos, mais combinações, você vai entendendo mais a fundo a profissão. Eu acho que naturalmente você vai passando, eu acho que é uma coisa meio natural. Não teve um momento que eu falei, bom, agora sou mixologista, deixei de ser, eu acho que está tudo muito ligado. Então você vai ficando mais velho, mais tempo de profissão, você começa a não querer ficar só atrás do balcão. Você quer sair, você quer criar coisas novas, você quer ter um relacionamento com o cliente do lado de fora. É uma série de fatores que eu acho que influem. Então, não teve um momento que eu falei, bom, agora estou interessado. Sempre foi o interesse da profissão. E conforme eu fui viajando, ficando mais experiente, eu fui tendo mais vontade ainda de sair de trás de todo o dia do balcão, de simplesmente ser um executor. Que claro, é fundamental, mas você começa a ter tentar trabalhar outras técnicas, formas de gelo, mixologia molecular, enfim, um monte de coisa que acho que é processo natural para todo mundo. Certo, perfeito. Juliana? Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho da sua entrada no Moça Bar. É Moça, né? A pronúncia certa? Isso, Moça. Moça Bar, né? E também como que você também criou a carta de drinks da casa. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho desde a sua entrada. Tá. Bom, eu saí do Copacabana Palace no Rio para vir para o Grupo Egeu.
através de uma pessoa em comum que trabalhou com a gente junto. E eu vim para não só para o Mozza, mas para outros restaurantes do grupo, mas até porque quando eu entrei o Mozza ainda não existia, mas o foco sempre foi, já sabendo da abertura do Mozza há um tempo atrás, focar no bar do Mozza, que foi o primeiro bar do grupo, sempre foram restaurantes. Então, quando eu vou para um lugar novo, eu acho que é muito mais fácil você implantar a sua forma de trabalho, né? Uma casa nova, é muito mais fácil você colocar a sua cara no negócio. E no Mozza não foi diferente, assim, eu participei de todo o processo desde a obra, então eu pude montar o bar do jeito que eu quis. Eles me deram uma carta branca 100% para isso. Carta de coquetéis, parte infraestrutura do bar, isso é fundamental, foi fundamental também. Montamos um bar incrível e assim, e depois com essa carta branca fica fácil você criar. Então, toda a escolha de copo, toda a escolha de ingredientes, cardápio, tudo. E assim, para criar o cardápio eu sempre tento criar um cardápio relativamente simples para o consumidor. Porque, como eu falei anteriormente, eu acho que o brasileiro ainda está nesse processo de começar a beber, saber beber. A gente já tem muitos bares bons em São Paulo que fazem bons coquetéis, uma boa coquetelaria, e cada vez mais as pessoas vão atrás de qualidade e não só de quantidade de álcool. Então, para criar a carta do Mozza foi com esse pensamento, bom, vamos criar uma carta de bar que seja simples, mas bem elaborada. E eu sempre penso em quando eu vou criar um cardápio, ou enfim, criar um coquetel, eu sempre penso se eu consumiria um segundo, ou se a pessoa consumiria um segundo. Porque antes de qualquer coisa somos vendedores. Então não adianta eu fazer um coquetel incrível, mas muito pesado ou muito grande, onde a pessoa não vai consumir um segundo. Então eu sempre penso, se ele está equilibrado o suficiente para eu consumir um segundo daquilo. Então foi mais ou menos com esse pensamento que a gente criou o cardápio do Mozza. E você conseguiu inserir, Rafael, alguma coisa diferente que você destaca, assim, que foi bem aceita? De repente, o Brasil a gente tem muita questão de fruta, né? Você conseguiu inserir algum ingrediente que foi bem aceito, assim, fora dos coquetéis comuns? Olha, eu não coloquei nada assim de muito exótico num primeiro momento, porque só também dar mais uma palhinha disso, assim, quando eu crio, eu acho que a casa ela precisa se solidificar primeiro para depois você começar a dar uma apertada, vamos falar assim, nos ingredientes, começar a cutucar um pouco mais os consumidores. Então, essa primeira carta, que ainda não foi mudada, ela foi uma carta sem muitas surpresas, sem muitos ingredientes fantásticos e diferentes que a gente não está acostumado. A questão da fruta, o brasileiro gosta, assim, a gente tem uma variedade de fruta grande que fica fácil de trabalhar. Lá fora eles acham incrível a quantidade de frutas que a gente tem, então eu sempre tento trabalhar com isso. Mas uma coisa que eu noto de diferente, que as pessoas estão pedindo mais, estão se acostumando mais com o paladar amargo, de gin tônica, por exemplo. O gin está super em alta, a gin tônica, muitos bares têm cartas de gin tônica, o Mozza não é diferente. Então eu vejo que o paladar talvez ele não tenha mudado, mas essas pessoas abriram um pouco a cabeça para outros tipos de sabor. Então no caso do Mozza, o gin tônica, assim, ele é um carro-chefe forte, assim, a carta de gin tônica. Então talvez o que eu poderia falar de diferente mesmo é a questão da mudança do paladar. Certo, a gente comentava até aqui antes de começar o programa com o Rafael sobre as bebidas moleculares, né? Que seguem mais ou menos a mesma linha da gastronomia molecular, que talvez entre um pouco nesse assunto, né? Óbvio que você tem que oferecer o que o cliente vai pedir, o que o cliente vai consumir. Mas, Rafael, como é que é você que está começando a estudar ainda a questão da mixologia molecular, né? A gente sabe que, assim, não dá para falar que é uma tendência, talvez, mas porque é um pontual. Gastronomia molecular, por exemplo, é pontual. A pessoa que busca aquela gastronomia vai ali em certo restaurante que oferece isso especificamente para comer aquilo em um dado momento ali particular.
porque ele está com a mente aberta, né? Você acha que tem uma perspectiva de entrada também na mixologia, nas bebidas? Você até comentava aqui, achei uma expressão interessante, o drink para comer, né? Você acha que existe essa tendência ou não? Existe, a mixologia molecular, ela tem pontos que são muito válidos também. Como eu falei do Flare, a mixologia molecular é a mesma coisa, ela agrega, mas eu acho que a gente só tem que tomar cuidado em como aplica ela. A questão da molecular, cara, ela é uma experiência gastronômica, acima de tudo. Então você, como a gente comentou antes do programa, você não sai para comer um coquetel todo dia. Até porque o ato de beber um coquetel com os amigos é um ritual. A gente gosta, senta na mesa, bebe com um copo na mão. A molecular, ela não é só isso. Você tem espumas, você tem esferificação, né? Você tem, enfim, um monte de fatores. Mas é uma arte que é trabalhosa. Ela não é barata, você tem custos, você tem uma demanda difícil assim para produção. Então, eu não trabalho muito com molecular. Tudo que eu trabalho com molecular são espumas que vêm da molecular. Então, assim, a espuma acho que ela é bem válida, é bacana. Você ter algum coquetel sólido é legal para você oferecer uma experiência para o seu cliente. Uhum. Porque é muito diferente você comer, de repente, um espaguete de caipirinha. As pessoas ficam entusiasmadas em conhecer. Mas depois, quando você conhece, você também quer ter o ritual, o prazer de beber um coquetel tradicional. Uhum. Então, eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas é fundamental. Você saber empregar bem a mixologia molecular aliada com a coquetelaria clássica. Então, assim, trazer uma coisa mais moderna. Só trabalhar um ou só trabalhar outro, você pode, mas talvez você não fique tão completo hoje em dia. Então, a aliança das duas é importante. Certo. E, Rafael, em relação, a gente está falando até sobre essa aceitação do cliente para esse tipo de trabalho, mas em relação a gente pode até fazer uma comparação aqui. Nos últimos anos, no ano passado, 2012, 2013 ali também, a gente teve o público brasileiro abrindo a cabeça um pouco mais para comer coisas um pouco diferentes do tradicional, né? Você acha que isso, numa carta de bebidas, funciona já ou está a caminho? Uma pessoa pegar uma carta e, de repente, não ver os coquetéis clássicos ali e ver outros, de repente, alguma alteraçãozinha naquele coquetel que é interessante. Você vê que tem essa abertura, vai vir essa abertura de mente do consumidor de bebidas ou não? Já está. Acho que, sem dúvida nenhuma, assim, as pessoas já vão para os bares e procuram coquetéis. Tanto que no Mozza mesmo, os coquetéis clássicos eles são secundários. Muita gente pede, mas os coquetéis da casa são maioria, assim, longe. Então as pessoas já estão com essa cabeça aberta, não é nem que ela vai vir, acho que já está aí. Pode ser melhor, mas já está aí. Certinho, Juliana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas bebidas exclusivas do Mozza que tem na casa. Tá, o cardápio do Mozza não é um cardápio muito extenso, tem aproximadamente uns 15 coquetéis exclusivos e os clássicos. Bom, os exclusivos foram todos criados, obviamente, por Mozza, focado muito em 5 gin tônicas, com tipos de gin diferente, bitters, né, que a gente usa também. E assim, coquetéis, como o Mozza é uma casa italiana, a gente tentou ao máximo trazer ingredientes italianos, mas também nada de outro mundo, assim, coisas mais simples, como o manjericão, o Vitale, enfim, tentando trazer coisas o máximo italiana. E jogar todos os nomes são referências italianas, assim, ou seja de produtos, ou seja de junções de clássicos italianos. Então é um cardápio bem focado em abrasileirar o italiano, vamos falar assim. E trabalhar os gin tônicas.
Então são 15 coquetéis em categorias, divididos em 3 categorias, gin tônicas, exclusivos e uma linha que chama direto da Itália. Então a Itália foi a cabeça, assim, então acho que... Rafael, o que você leva em consideração na hora de criar um novo drink? Então, para criar coquetel, como eu falei antes, tem que ser um coquetel, acho que o coquetel tem que ser sempre equilibrado, mas eu penso que assim, eu não posso só fazer um coquetel ou uma carta de coquetéis só com o meu gosto. Eu gosto muito de amargo, não posso fazer uma carta inteira só de amargo. Então, é mais ou menos como campeonato. Nem todo jurado ele vai gostar do teu coquetel amargo, do teu coquetel doce, mas você tem que explicar para ele que assim, ou eu mesmo entender, quando eu for fazer, dentro do amargo, ele está um amargo equilibrado? Dentro do doce, ele é um doce equilibrado? Cítrico, ele está equilibrado para ser cítrico? Então assim, ele tem que estar sempre equilibrado, mas com a característica principal dele. Se ele é doce, bom, ele tem que estar, não pode ser um doce exorbitante, senão você não, como eu falei, você não bebe no segundo, talvez nem termine o primeiro. Então, o que eu levo em consideração para criar? Eu sempre tento criar com todos os tipos de sabor, né? Com todos os tipos de percepção. Então, ele é amargo, ele é cítrico, ele talvez um pouco mais picante. Trabalhar isso e você, dentro desses fatores, conseguir deixar ele equilibrado o suficiente. E sempre que for vender isso aí, explicar para a pessoa, falar, olha, é um coquetel mais amargo. Então, assim, avalie ele sabendo que ele é um coquetel amargo. Talvez não seja 100% para o seu paladar, mas ele tem que estar uma coisa bem redonda. E é legal ressaltar também que bebida amarga ou cítrica, como você falou, para essa época que a gente está com esse calor que está ali fora, mata muito mais a sede, dá aquela sensação de refrescância muito mais fácil do que um coquetel doce, né? Rafael, você acredita que mudar um drink, até pelo trabalho que você faz, a gente vai falar aqui no segundo bloco sobre o trabalho de consultoria do Rafael também, para outros bares, outros estabelecimentos, mas você acha que mudar uma bebida, às vezes, é mudar um ingrediente? Isso é uma coisa que até a gastronomia, às vezes, tem que assimilar direitinho. Um coquetel clássico com um ingredientezinho a mais já muda tudo? Você acha que pode ser dessa forma também? Sem dúvida. Já muda tudo. Se eu colocar enfim, adicionar alguma coisa a um coquetel ou tirar outra, certamente a receita já é outra, já muda. Mas assim, só tomar cuidado justamente com isso, para não estragar demais ou ficar muito claro que é um coquetel clássico com uma coisa a mais. Você pode fazer várias coisas, você pode mudar o tipo de copo, você pode mudar o tipo de técnica, você pode mudar o tipo de decoração, enfim. Você pode mudar uma coisa de cada, um copo, um gelo, uma decoração, um ingrediente. No fim das contas, você tem um coquetel diferente. Mas com a receita, o clássico ele é muito usado para você usar como base. Né? Na coquetelaria, é muito comum você ver as pessoas pegarem a base de em cima disso você ir mudando. Então pode ser usado. Perfeito. Está chegando aqui ao nosso intervalo, estava até aqui olhando o horário. Vou chamar um break rapidinho. Na volta a gente vai falar, como eu disse, sobre esse trabalho de consultoria aqui do Rafael também, entre outros assuntos. Até logo.
Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. De volta aqui com Cozinha Profissional TV, hoje aqui com a participação do Rafael Pisante, que é barman do Mozza Bar, barman, olha, até o trocadilho aqui até ficou estranho. Rafael, antes da gente falar do seu trabalho sobre consultoria, eu queria concluir essa questão do Mozza, né? É um bar que alcançou, a gente tem um perfil desses estabelecimentos, desses chefes da Veja, que ganham esse prêmio de revelação, de muito... dá o destaque muito por causa do trabalho bem feito, né? Acho que a Veja, provavelmente, na hora de... Os jurados, eles levam bastante em conta isso também. E a gente tem no Mozza dois nomes ali, até o Paulo Barro e o Salvatore Loi na cozinha, que, né, são profissionais que quem conhece realmente sabe que da competência, da qualidade desses profissionais, a gente já pode até falar, onde coloca a mão ali o negócio dá certo, né? Qual que foi o seu trabalho com eles? Você teve algum trabalho de, não, tem esse prato, vamos fazer essa bebida, essa questão da harmonização, você chegou a fazer isso com eles no desenvolvimento? São dois nomes, sem dúvida, grandes, né, na culinária, no cenário nacional até. Com o Paulo Barros eu tive menos contato nessa parte de harmonizações e trocar ideia, esse bate-papo de cozinha e bebida, né? Agora, com o Salvatore, por exemplo, inclusive foi uma honra trabalhar com o Salvatore. Ele é um cara, sem dúvida, os dois são pessoas muito incríveis, mas meu contato muito mais direto assim, foi com o Salvatore, que é um cara muito aberto à conversa, à experiência. E a gente, por diversas vezes, bateu papo sobre como poder, a gente casar a parte de comida com a parte de bebida, harmonizar
e ingredientes que eu poderia usar, que a cozinha também usasse. Os nomes todos, como são quase tudo em italiano, ele foi um cara assim, fundamental para ajudar nessa escolha dos nomes, dos coquetéis. Mas a gente conversa bastante, a gente tenta sempre chegar da mesma forma com a bebida equilibrada, com a comida equilibrada. A gente sempre, como é uma casa que vende o foco é mozzarella, né? O mozza. A gente tem várias degustações, vários tipos de mozzarella. A gente sempre tenta encaixar o start do bar com uma degustação ou com algum tipo de mozzarella específica com específicos coquetéis. A pessoa possa fazer uma harmonização legal antes de pôr o prato principal, antes de jantar, antes de comer. Ou de repente quiser mudar para um vinho. Então o start do bar, a gente sempre tentou casar muito os pratos azentados do Salvatore, de mozzarella principalmente, com os coquetéis. E ainda na verdade, vamos já passar aqui para o trabalho de consultoria que você presta, né? Primeiro eu queria introduzir, que você explicasse para o nosso espectador, qual que é o que você vê no geral, assim, quando você vai num bar, num restaurante, né? Não sei se você faz para restaurante também, mas o que você vê quando você chega, assim, de primeiro momento, você fala, não, isso aqui vai ter que mudar. Você vê muita deficiência ainda nos bares que a gente tem? Ainda tem uma deficiência grande, porque eu sempre falo que o bar é um ponto muito lucrativo, né, de um estabelecimento, seja de um restaurante, seja de um bar, onde você tem uma margem de lucro. E eu acho que quando você tem um bar bem preparado, bem estruturado, você consegue ter um volume de saída muito maior, muito melhor. E eu acho que o principal ponto ainda é as pessoas não entenderem isso aí e colocarem sempre o bar, onde sobrou um espacinho na obra, coloca o bar. Então você vê, eu já cansei de ver o bar embaixo de escada, ou bar com colunas estruturais no meio do bar. Um ponto primordial é um bar bem estruturado. Então, a primeira coisa que eu olho, se o bar tem estrutura suficiente para atender a demanda da casa. Ainda tem muita falha em relação a isso. Perfeito. E você acha que, por exemplo, a gente vai falar agora especificamente de restaurante. A gente até comentava aqui sobre o Mocotó, que já tem esse trabalho, que também já traz pessoas por causa disso, né? Você acha que falta isso nos restaurantes? De repente eu parar e pensar, eu vou naquele restaurante porque a comida é boa, mas eu vou também porque a bebida é boa. Falta isso no mercado? Ainda falta um pouco, mas, como eu falei, tem aumentado bastante. As pessoas que vão porque sabem que bebem bem, além de comer bem. Como as pessoas estão buscando, acho que hoje uma experiência de gastronomia que ela seja completa, boa. Eu tenho muitos amigos mesmo que só vão em lugares ou até me perguntam onde podem ir e depois voltam, porque sabem que a comida é boa, a bebida é boa, o serviço é bom. Então não adianta eu ter uma comida incrível, mas eu ter uma bebida mais ou menos, né, meia boca, ou vice-versa, eu ter uma bebida incrível e a comida não acompanhar. Então essas coisas elas têm que andar, comida e bebida hoje, acho que elas têm que andar sempre lado a lado, de mão dada, assim, para o estabelecimento funcionar. E o Mocotó é um exemplo claro disso. Você volta não só pela comida, mas como pela bebida, pelo ambiente. E hoje o Mozza é assim, as pessoas voltam pelos dois, pelo conjunto da obra. Então, as pessoas estão voltando também pela bebida, porque gostam, mas ainda pode melhorar. E fica aí também a dica, né, para quem tem um restaurante. Como o Rafael falou, a bebida ela tem uma margem de lucro bem interessante, e é uma margem de lucro que às vezes vai conseguir fazer com que você pague um barman especializado para fazer aqueles drinks, você contrate um serviço de consultoria, põe na ponta do lápis que você vai ver que por essa margem de lucro é viável fazer dessa forma, e também, né, você está vendendo outro produto, você vai ser visto de outra forma. A gente até estava falando aqui com o Rafael sobre o café, também tem essa parte, enfim, tenta fazer um estabelecimento completo ali para o seu cliente, né, para ele não ter que pensar em dois lugares na hora que ele for sair. Juliana? Rafael, voltando um pouquinho ao seu trabalho de consultor, você acha que a parte da mão de obra, você acha que tem um pessoal mais preparado? Como é que
Como é que são esses funcionários, esse pessoal que está no mercado? Eu queria que você falasse da preparação, assim, sabe? Se já está vindo novos profissionais capacitados ou se ainda tem uma deficiência nessa parte. Tá. Ainda tem uma deficiência, sem dúvida nenhuma, mas tem vindo essa geração que está vindo nova, pô, o pessoal está vindo bem. Uma galera que está vindo bem preparada, tão estudiosos, o pessoal vai atrás, lê, a internet está aí hoje para todo mundo, você encontra tudo na internet, desde como fazer uma caipirinha até como você fazer um bitter, que a gente estava conversando mais cedo. Então, assim, o pessoal mais novo tem vindo forte, e você nota isso até em campeonatos também. Eu falo bastante campeonato, que eu tenho esse termômetro de campeonato, o pessoal mais novo vem engolindo, vem grandes. Quando se contrata ou na própria consultoria, eu gosto muito de pegar pessoas que estão começando, porque você consegue dar um treinamento específico, a pessoa ainda não tem vícios, não quer dizer que as pessoas que sejam mais velhas de profissão não sejam capacitadas, longe disso. Mas para a mão de obra eu acho fundamental, até para quem abre um restaurante, um bar, ter esse tempo de treinamento, assim, de poder falar, bom, pelo menos uma semana, 2 semanas de treinamento, pegar a galera, porque às vezes o teu estabelecimento é diferente do cara do anterior, do trabalho de alguém. Então, eu foco muito mesmo em treinamento. Eu acho que isso aí é fundamental e todo mundo tem capacidade de aprender. Os novos, ou aprender coisas novas, já que estão aí há muito tempo. E a mão de obra está melhorando muito, mas, como eu falei, ainda também tem muita coisa para melhorar. Ainda tem que, até porque o serviço no Brasil tem que ser muito mais valorizado. As pessoas hoje querem, eu quero um cara trilingue, que saiba fazer todos os clássicos, que saiba tudo. Cara, não vai achar. Não vai achar porque esse profissional quer receber, quer retorno financeiro, né? E o serviço no Brasil ainda não paga muito mal. Então você tem bons profissionais, você tem as pessoas hoje que estão no mundo de bar ou no meio de serviços assim de restaurante, né? Eu acho que a pessoa tá porque ama e rala, porque a remuneração ainda é muito fraca, ainda é muito ruim. Então isso conta também. As pessoas estão vindo fortes, estão estudando, estão bem mais bem preparadas, precisam se preparar mais ainda, precisa melhorar, mas em contrapartida você tem que ter um outro lado. Onde talvez o investidor, o dono do negócio, ele tem que saber valorizar o cara que também estuda, o cara que está preparado. O serviço no Brasil tem que ser mais valorizado. Certinho. Então, aqui com a Ana no chat, a gente estava falando sobre a presença de bares, né, nos restaurantes. Ela até colocou mais um ponto aqui que é interessante, serve como dica. Ela fala que ela acha ótima essa ideia de ter bar no restaurante, esse bar mais desenvolvido, até mesmo para a espera, ali para quem está esperando uma mesa, né? Quer dizer, mais lucro para o seu estabelecimento. Por isso que a gente falava aqui que vale a pena pensar. Agora, voltando, Rafael, nessa questão da equipe, eu acredito que o mercado está ficando cada vez mais profissional. Na área de gastronomia, a gente já tem muito restaurante utilizando ficha técnica, porque evita desperdício, você padroniza, você oferece para o seu cliente amanhã a mesma coisa que ele comeu hoje. Como é que você vê isso nos bares? Já tem uma forma de padronizar? A gente tem certas particularidades, né, como a própria fruta, que às vezes não vem igual, mas quantidade de gelo. Como é que você faz para tentar deixar isso mais próximo do padrão possível na hora que você vai dar uma consultoria ou até no Maltza Bar mesmo? Isso é um ponto muito importante que você frisou muito bem. O cara tem que beber hoje igual amanhã, igual bebeu ontem, e padronização é fundamental. Então, eu acho que assim, a cozinha ela começou mais cedo isso aí, né? Assim, o chefe, a culinária, ela veio mais cedo. Então, a padronização na cozinha já vem há muito tempo. Você tem as fichas técnicas, o peso tem que ser sempre igual, enfim, o prato tem que ser sempre o mesmo. E com a bebida, as pessoas entenderam que também tem que ser dessa forma. Então, eu padronizo absolutamente tudo. Açúcar hoje eu só trabalho com xarope, né? Que é onde você consegue padronizar em ml e não
Se eu falar, eu ponho uma colher de bar de açúcar, a tua colher é diferente da minha, que é diferente da sua. E então assim, quando você consegue, a fruta não tem jeito, você vai ter sempre uma variação de sabor, o limão vai tem vezes que ele vai estar um pouco maior, um pouco menor, mais azedo, enfim. Fruta não tem muito como. O gelo você consegue ter também uma padronização, mas o fundamental mesmo assim, é seguir a receita de todos os líquidos sempre igual. Então eu vou usar 50 ml de gin, eu tenho que usar sempre 50 ml de gin nessa receita. O açúcar é 20 ml, eu vou usar sempre 20 ml de xarope de açúcar nesse coquetel. Então essa parte, ela é fundamental que seja respeitada. E isso eu falo, aí a gente entra o quê? No uso do dosador. Que muita gente, antigamente ninguém usava o dosador, né? Você não tinha, hoje você tem vários tipos de dosador com medidas dentro, com 10, 15, 20, dosador de 50 e 25 junto. Então, tem que usar dosador. Isso aí é fundamental. Se você quiser padronizar a tua receita para um cara que vai beber um coquetel de manhã ou à tarde e à noite ele beber igual, você tem que seguir o dosador e seguir a ficha técnica. Isso é fundamental e é uma coisa que, assim, que eu sou extremamente chato nos restaurantes e bares que eu dou consultoria com a brigada, sigam sempre a receita e usem sempre o dosador. É fundamental. E uma outra coisa também, Rafael, que é talvez um pouco mais... Claro que a gente tem em restaurante bastante desperdício, mas no trabalho do barman, tem aquele costume de jogar bebida e cai um pouco de bebida e... Enfim, tem uma tendência a ter um desperdício grande ali. Você falou com o uso de fichas técnicas, ok, mas tem mais alguma coisa que você tem que fazer? Por exemplo, o controle do volume ali da bebida na garrafa, a dose tem que estar sempre certo na linha ali, pelo cálculo que foi feito de quantas doses tem naquela garrafa. Como é que você faz esse controle para evitar desperdício, não só da bebida, mas de todos os ingredientes, né? Da bebida, fica até um pouco mais difícil assim, você falar às vezes naquela fita métrica, né, naquela fita de dose do lado, até porque às vezes tem receitas que você usa 60, você usa 70 ml, você sempre tem um pouquinho a mais. Então, eu acho que assim, você tem que... Eu controlo hoje como? Eu tenho... Todos os bares a gente sempre tem um sistema, acho que é fundamental você ter um sistema bom, a tua ficha técnica sempre pronta nesse sistema, então assim, lançou alguma coisa, já deu baixa nas 60 ml, por exemplo, de algum destilado. E contagem é importante, de repente contagens semanais de bebida, contagem de 15 em 15 dias. Os inventários hoje normalmente são de 30, enfim, você tem várias pessoas que fazem mensal, mas você pode ter eu gosto sempre de fazer uma contagem de 15 em 15 dias de bebida, ficar em cima assim, para não desperdiçar folha, tentar tirar sempre o máximo que você puder, aproveitar o máximo que você puder das folhas, hortelã, alecrim, manjericão. Guardar bem o recipiente nas frutas, porque às vezes você deixa aquela fruta com um pouco de água dentro e aí ela vai oxidar, ela vai estragar mais rápido. Enfim, são vários tipos de detalhes, assim, detalhes, né, vários cuidados que você pode ter para evitar o desperdício. Seja na dose, seja na fruta, seja na hortaliças em geral, assim, ficar em cima, tem que ficar... O trabalho de bar é muito detalhista, você tem que estar sempre, o tempo todo fazendo. Então, não tem um segredo, não tem uma fórmula mágica, mas... Eu estava estudando essa questão do desperdício, eu escutei um pessoal falando, não sei se você concorda, que aquele tapetinho onde o drink é feito, ele é um indicador de desperdício. Porque é um tapetinho que tem os pinos de borracha, né, que ele tem... ele acumula ali um pouco do líquido conforme você vai deixando derrubar. Isso funciona ou é mito? Pode ser que funcione, mas às vezes você pode ter uma queda de gelo, cai uma pedrinha de gelo, cai 2 pedrinhas de gelo, o gelo derrete, pum, tá cheio de água. Eu acho que é um pouco de lenda. Eu, na verdade, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em bar com aquelas grades em cima do balcão, né, que são aqueles os cocktail rails, né, onde a gente lá fora usa muito também. Então eu gosto de trabalhar muito em cima.
E cai muito mesmo gelo, não é nem cai a bebida. Então, às vezes embaixo da grelha, da grade, fica um acúmulo de gelo grande. Então acho que é um pouco de lenda também. Pode ser que às vezes o cara derrube um pouquinho, sempre cai um pouquinho para fora. Mas é mais gelo que cai do que propriamente bebida. Certo, mas fica aí as dicas do Rafael também. A gente falou aqui que a bebida ela é rentável, claro, mas o evitar desperdício é uma coisa que também na ponta do lápis você consegue ver no final do mês ali, quando você vai checar o seu lucro, né? Bom, infelizmente a gente chegou aqui ao final do nosso programa, já tinha, como sempre, eu sempre brinco com a Juliana, tinha mais pergunta aqui, mas não deu tempo, mas a gente deixa o canal aberto aqui para vocês também perguntarem. A Juliana vai passar os contatos aqui por e-mail, Facebook, e a gente fala de novo com o Rafael, caso você tenha uma dúvida, passa o contato dele, enfim, fiquem à vontade. Juliana? Bom, obrigado, Thiago, obrigado, Rafael. Vou deixar nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e lembrando que a gente fica aqui no chat da AltV, como Juliana Barbosa, meu nome mesmo, ou Thiago Martinelli, no caso, o Thiago estava online hoje, mas normalmente eu que fico. Obrigada a todos e até o próximo programa. Perfeito, Juliana, obrigado. Antes da gente fechar, Rafael, eu queria que você passasse os seus contatos, falasse aqui, espaço aberto para você falar sobre o seu serviço de consultoria, enfim, fique à vontade. Bom, obrigado, agradecer o convite, né? Obrigado pela oportunidade. Se quiserem entrar em contato comigo, Facebook também, o Mundo de Bar, de gastronomia, quem quiser eu adiciono todo mundo, que eu acho que é legal a gente ter essa troca de informação. Meu nome é Rafael Pisanti, né? Pisanti com Z, I no final, está lá no Facebook, Rafael Pisanti mesmo. Meu e-mail é rafapisanti@hotmail.com. Se quiserem me ligar, 98239-4762. Obrigado. Perfeito, Rafael. Obrigado pela sua participação. Fica aí a dica para o pessoal que quer dar um up nesse trabalho de bar aqui da consultoria do Rafael e também o pessoal que quer ver como é que o mercado está, até para aprender. Está aí a dica do Moça, que foi o bar revelação da Veja, da edição mais recente da Veja São Paulo, Comer e Beber, né? Sempre ali com vários estabelecimentos ótimos, vários profissionais reconhecidos. Fica aí também, como a Juliana passou nossos contatos, redacal@cozinhaprofissional pelo e-mail, pelas redes sociais, enfim, se você quiser tirar dúvida. Lembrando que esse programa vai estar no nosso site logo mais, então, se você pegou no meio do programa, se você quer assistir novamente, quer pegar alguma informação, fica à vontade, daqui a pouco vai estar no nosso site. E vai também para quem recebe a nossa newsletter. Se você não tem o cadastro na newsletter, entra no cozinhaprofissional.com.br, faz o cadastro lá, você recebe, além do programa, notícias do setor, muita coisa interessante semanalmente ali para você. Bom, agradeço a audiência de todos e até a próxima segunda-feira.